Estamos chegando na reta final do nosso curso Formação do Zero ao Trader Financiado, aula de número 11, na qual vamos falar de mais uma medida de dispersão, que são os quartis e percentis. Essa aula é complementar à aula número 10, que falamos da distribuição normal de probabilidades, que envolve a variação média dos ativos e o desvio padrão, formando ali a teoria de Gauss, né? A distribuição normal de probabilidades. E no que tange aos quartis, a teoria base, né? Nada mais é do que um dado que a gente tem como referência uma máxima e uma mínima para poder calcular ali os quartis, que são 4 partes de 25%. Os primeiros 25% é o chamado Q1, Q1 de quarter, né, quartil. O Q2 é a mediana, que é os 50%, somando ali os primeiros dois, 25% ali, né? E o Q3, que é os 75%, somando as três partes de 25%. Se formos fazer uma analogia para um entendimento simples, uma pizza broto, o seu todo são 100%, correto? Dividindo ela em 4 partes, geralmente ela vem, né, dividida dessa forma para o cliente. Cada parte representa 25% dessa pizza. Então, basicamente, quartis é simplesmente você pegar um dado, né, com uma referência máxima e uma mínima, e dividir ele em 4 partes iguais. E como isso se aplica ao mercado financeiro? Eu trouxe um exemplo prático aqui, perdão, do ouro, né, que teve sua máxima histórica em 3.000 dólares, 499, no dia 22 de abril. Agora, dia 2 de setembro, né, hoje é dia 11 de setembro, ele já rompeu essa máxima, passando aí dos 3.570 dólares, mas vamos usar essa data como referência da última máxima histórica para o nosso estudo aqui didático. E a mínima dos últimos 12 meses em relação a essa data, ou seja, 22 de abril de 24, o ouro fechou em 2.326 dólares. Tendo posse desses dados, a máxima histórica, né, que tem suma importância, e a mínima dos últimos 12 meses, que é muito usada no mercado, né, referência de 12 meses, conseguimos calcular os quartis, né, o Q1, Q2 e Q3, que são os 25%, a mediana, que são 50%, e os 75%. Calculando com a fórmula, né, que eu vou mostrar já já, obtive esses dados: 2.609 dólares para o 25%, os 50%, que é a mediana, ficou em 2.912 e os 75% em 3.205. Então, esses são os valores, vamos dizer assim, de correção que o ouro pode, né, voltar e formar uma nova máxima, que foi o que até aconteceu. Vocês vão ver aqui no gráfico semanal, eu tracei aqui a máxima histórica lá da tabela, 3.499 dólares. A mínima dos últimos 12 meses, 2.326 aqui embaixo, né? Vou até voltar uma tela, 2.326. Vocês vão ver lá que os Q3, Q2 e Q1 também estão marcados. 3.205, 2.912 é o 50% e o 25%, 2.619. Só que nesse gráfico aqui que representa, cada barra representa uma semana, o ouro nem corrigiu direito, invadindo o 205 aqui, né, rompendo o 3.205. Ele fez máxima histórica, corrigiu, ficou em cima aqui, né, fez um pouso aqui como um suporte no 3.205, voltou para mais ou menos os 50% aqui do range, trabalhou e hoje ele está acima, né? Vou até mostrar aqui num gráfico, né? Que já está rodando em tempo real. Ele está acima, deixa eu ver se mostra aqui.
do 3.626 dólares, colocando no gráfico semanal. Vamos traçar aqui uma linha. Então, quando eu tirei o print do gráfico, quando eu estava produzindo a aula, ele ainda não tinha rompido, né, o 3.499, que foi a máxima histórica aqui em abril. Ele veio a romper nesse mês de setembro aqui e está indo embora. Então, não chegou nem a ficar abaixo do 3.205. Vamos ver lá. Opa, 3.205. Tem um robozinho trabalhando ali, saiu das notícias. 3.205, é mais ou menos isso. Então, ele nem chegou a ficar abaixo desse preço. Só fez um pouso como suporte, trabalhou em 50% do range. Nós vamos ver que pela teoria dos fractais, existem outros níveis aqui, né, dentro desse movimento maior, e rompeu, formando outra máxima histórica aí. E agora avançando aqui na teoria dos fractais, na nossa aula, assim como fenômenos da natureza, né, que acontecem com as plantas, por exemplo, essa imagem de um brócolis maior aqui, mostrando uma parte menor, mais ou menos com o mesmo formato. Isso acontece também com folhas, né, de plantas como a samambaia, e não é diferente no mercado financeiro. Movimentos maiores, né, são formados por movimentos menores, que a gente consegue ver em tempos gráficos intradays, ali de 5 e 15 minutos. Então, esse mesmo movimento, agora trabalhando aqui, colocando uma lupa naquele movimento semanal, esse aqui já é um gráfico diário, cada barra representa um dia. Ó, tá marcado no mesmo nível aqui, 3.499, que é a máxima histórica. Aqui, o 3.205 é o Q3, o 75%, né, daquele movimento maior que dava para ver só uma barra no semanal. Olha o que estava acontecendo no diário, né? Em vários dias ali do mês entre abril, né, aqui embaixo, e o mês de julho. O preço trabalhou vários níveis. E se a gente for aplicar a mesma teoria dos quartis, as referências mudam. Para um quartil maior, né, que a gente pegou a máxima histórica, a mínima de 12 meses, nós pegamos ali a parte do Q3 e traçamos um outro quartil, né? Um outro nível de quartis. Ou seja, agora a minha referência desse quartil para medir o movimento menor, a máxima histórica é a minha referência, 3.499, só que a mínima é a referência para o quartil, para traçar esses níveis de quartis menores. Não sei se eu estou sendo muito claro, vamos lá. Pegamos o Q3 de um movimento maior para traçar novos quartis. Então, nesse novo estudo, para compreender movimentos micros, usamos a máxima histórica ainda, como a máxima, para traçar mais novos quartis, né? Os Q1, Q2 e Q3. Então, aqui é o Q3, aqui é o Q2, essas linhas brancas aqui. E esse aqui é o Q1. E a mínima do Q3 maior se tornou referência para conseguir obter esses novos níveis aqui do movimento micro, beleza? Então, aqui seria o Q1 25%. Então, esse range aqui são 25%. Esse outro também, em proporções, também é 25%. Somados formam o Q2, que são 50%. E aqui os 75%, que são 3 níveis de 25% somados.
beleza? Então vou desmarcar aqui para entender o que aconteceu colocando uma lupa no Q3 e traçando novos níveis Q1, Q2 e Q3. E você começa a ver alguns respeitos no preço ali. O preço bateu aqui no Q3, veio testar a mediana e depois defendeu aqui no 25%, trabalhou uns 1, 2, 3, 4, 5 dias nesse range, aí perdeu, foi testar a mínima do Q3, né, maior, né? Lembra do semanal. E aí houve uma defesa forte, né? Compraram o ouro, levando até o Q3, né? Do movimento micro. Depois ele começou, né, a formar o que chamamos de lateralidade na análise técnica. Bateram aqui, né, venderam, levando até lá embaixo de novo, na mínima do Q3 maior, chegou até a romper, né, fazer um falso rompimento. Esse traço verde aqui representa o equivalente a um quartil, por isso que eu pus esse E tracinho aqui, equivalente a um quartil. Esse nível aqui também vale 25% de um quartil menor, né? Então, projetando uma distância dessa aqui para cá, dá a mesma coisa. E ele testou aqui, ó, defenderam e voltou para dentro aqui do quartil do Q3, que é o quartil maior do movimento macro. E começou uma micro tendência aqui, ó, uma tendência de alta, testando os quartis, né, como os quartis menores, como pullback. Então, para você ver a complexidade que é o mercado financeiro, né, aplicando estatísticas dentro de outras estatísticas. Então, não é simplesmente traçar uma Fibonacci aqui, em qualquer nível, o que gera muita dúvida, para fazer a compra ou a venda do ativo. Trabalhar a estatística com quartis vai te dar vários pontos de referência e somando com outros dados, né, outras estatísticas, análise de contexto, você vai conseguir fazer operações muito mais estruturadas, pegando o preço no olho do mosquito, como é o jargão de mercado aí, né? Muitas vezes o preço testou e foi, né, a favor aqui exatamente em cima dos quartis. Teve aqui, né, um vazamento, mas colocando o stop no lugar correto. Falando nisso, é até referência para você traçar os seus stops, né? Um quartil, definir o lote que você vai operar, ou meio quartil, se quiser um stop mais curto. E é para isso que os quartis servem, para traçar alvos, tanto de ganho como de perda, realização parcial de alguma parte do lote. Por exemplo, poderia comprar aqui 2 lotinhos, zerar um aqui, né? Tentar levar outro até o quartil superior. Então, o quartil te dá, a teoria dos quartis te dá uma probabilidade, não, a palavra probabilidade não é o correto, mas te dá uma projeção de onde levar o seu trade de uma forma mais técnica. Então você não vai ficar ali com base nas emoções operando o mercado. E agora vamos falar da teoria dos percentis, que tem total relação aí com a teoria dos quartis, só que o dado é dividido em 100 partes iguais, né? E dentro dele também tem a teoria dos decis, que é pegar o dado e dividir em 10 partes, e os quartis. Então, se for pegar aqui uma curva, né, de um dado, de uma média, você pode dividir ele em 10, 20, 30, 40, 50%. Tem os 25% aqui, né? Que é o 1 quartil, 50, 75. Então,
Os percentis vocês vão ver que nós vamos usar de uma outra forma aqui no mercado financeiro. E agora fazendo um contraponto, né, do uso das estatísticas de dispersão de quartis, decis e percentis, em vez da retração de Fibonacci, né? O Fibonacci é uma teoria super respeitada, né? É possível ver Fibonacci também em vários fenômenos ali da natureza também. Tem seus níveis harmônicos de 38,2%, 61,8%, muito falado, 161,8%. Só que, né, são proporções fixas e teóricas que não levam em consideração a distribuição real dos preços no tempo, né? Já os quartis, os desses percentis se baseiam em dados objetivos. O mercado formou uma nova máxima, uma nova mínima, tudo é recalculado, né, automaticamente. Nós vamos ter uma planilha aqui automatizada que vai dar aí as níveis de preços praticamente em tempo real. Então, vocês viram ali no gráfico do ouro que dentro de um quartil maior podemos ter uma referências micros de quartis menores para fazer entradas e traçar alvos. Então, vários níveis de preço são traçados ali. Já, né, a Fibonacci, você sempre tem que traçar através de um ponto que geralmente geram dúvidas, né? Aonde colocar a máxima da Fibonacci, onde colocar a mínima. Aqui na teoria dos quartis e percentis, é uma referência só, a máxima do dia, né? Nós que operamos day trade, é a máxima do dia e a mínima do dia. E agora, como aplicar a teoria dos quartis e percentis no mercado, né? Aliado à distribuição normal de probabilidades que vimos na aula 10, ela vai auxiliar a projetar o preço com base na variação média, né, do ativo e na distribuição normal e no desvio padrão que nós calculamos, né, do ativo. Então, com a variação média, traçamos aí um possível alvo, intraday, e em cima desses alvos, tanto na máxima e mínima, nós traçamos os quartis, o Q3, Q2 e o Q1. E como fazer o uso dos percentis para a leitura do fluxo intradiário, né? Quando o mercado americano ele abre, os players começam, né, a fazer as movimentações no preço das ações e automaticamente são formadas máximas e mínimas no próprio intraday. Aí com essas máximas e mínimas a gente consegue traçar níveis de preços ali de 25%, 50%, 75%. Eu tenho uma planilha automatizada, né, que eu nomeei como fluxo, uma coluna que faz a leitura constantemente das máximas e mínimas que estão sendo formadas para traçar os níveis de 50%, 75%. Na verdade, não. Ele vai traçando conforme os percentis. Então, ele não vai mostrar 50%, 75%, 25%. É variável, né? Vai de 0 a 100, porque é utilizada a teoria dos percentis. Mas quando passa por um 50%, por um 70%, 75%, isso quer dizer que ganhou um quartil ou perdeu um quartil quando varia em cima desses níveis de preço. Porque os quartis estão contidos nos percentis, beleza? Então temos um exemplo aqui. Por exemplo, a ação da Tesla no intraday abre no $240. Aí forma uma máxima em 250. Opa, já temos uma referência de 100%. Aí ela começa a cair e vai aos 230. E depois começa a corrigir. Uma vez que ela começou a corrigir, nós temos possíveis cotações intradiárias que ela pode trabalhar. Ela pode voltar no $235, que é o 25%, como um pullback e voltar a cair, ou brigar em cima do 235, né, não tem uma tendência clara, e voltar
a negociar no 50%. Se o mercado tiver num dia de lateralidade, então eu posso comprar no 235, dependendo da força que chegar lá, e levar até o 250, aliás, até o 240, que é o 50%, ou ele pode voltar com força para os 75% ou até os 100%, e são regiões que dá para fazer uma compra e levar para o próximo nível. Então é analisar ali, né, os pontos, o fluxo, o volume também, para tomada de decisão, beleza? E agora, os percentis aplicados ao preço justo de uma ação. Então, como vimos, a base dos quartis, percentis e decis é você ter uma referência de máxima e mínima para traçar, né, os pontos de correção, 25%, 50%, 75%. E, bom, o problema são as referências, né? Para o preço justo das ações, o que eu uso aqui? Eu tenho uma assinatura da Investing Pro, que tem dados de mercado fundamentalista, em que os analistas analisam, né, os balanços das ações e traçam o preço-alvo daqui 12 meses. Então, temos um exemplo aqui na imagem do lado, que os analistas precificam ali a NVIDIA, né? Essa é uma imagem fixa, esse preço já deve ter mudado, mas por questões didáticas vamos usá-los aqui. O preço referência para daqui 12 meses é de 169 dólares e 47 cents. E a mínima, né, o mínimo que essa ação vale, de acordo com o modelo de valuation ali da Investing Pro, é 65 dólares. Ou seja, no pior cenário, a Nvidia, no valor de 65 dólares, ela está muito barata. Então temos duas referências aí, né? A mínima de 65 e uma projeção de 12 meses dos analistas de 169. Com esses valores, conseguimos obter ali mais ou menos em qual percentil a NVIDIA está trabalhando. Então, calculando os dados, né? Temos aqui uma fórmula do percentil, que é o preço atual, né? O preço que eu peguei, né, no dia da confecção desse slide foi 173 dólares e 72 cents. Menos a mínima, que é o 69, dividido pela máxima menos a mínima, que é o 173, menos o 69. Vezes 100, aí vai dar o valor aí, né? Essa é a teoria do cálculo percentil. Vai dar o valor do percentil. Então, tá os valores aqui já. 179,72 menos 69 e 173,92. Pode ver que ele estava, né? A cotação já estava muito próximo da máxima ali. Então, o percentil, ele deu 99,81%. O que isso quer dizer? É que a NVIDIA estava quase em 100% no valor que ela tinha como alvo daqui 12 meses ainda, a precificação dos analistas. Então, isso nos dá, né, uma impressão de que a NVIDIA está sobrecomprada, né? Para um alvo daqui 12 para um alvo daqui 12 meses. Ela já está precificada nesse valor, então quer dizer que ela está sobrecomprada e pode vir a corrigir, ou então pode ocorrer ali um stop, né? Quem está operando sobrevendido nesse preço e a Nvidia, por algum fator externo, econômico, ser reprecificada e romper esse preço, o nível de rompimento é muito forte. Então tem os dois lados da moeda ali, né? Porque está em 99,81% que a gente vai começar a trabalhar vendas, né? Tem que analisar o contexto por trás, né, da empresa também. Por muito tempo a Nvidia foi tida como uma ação sobrecomprada, e quando surgia balanços, né, trimestrais, vinham muito maiores do que os anteriores,
e aí o mercado comprava essa ação, fazendo muitos que estavam apostando contra ela a estoparem posições, fazendo movimentos muito fortes. Mas essa metodologia de medir através de percentis tem muita similaridade com o índice de força relativa, né, que é um indicador da análise técnica em que mede ali, né, a variação dos ativos para indicar se ele está sobrecomprado ou sobrevendido. Tem dois níveis, 70 e 30. Se o ativo, se o índice de força relativa, o indicador, tivesse muito acima de 70, quer dizer que está sobrecomprado. Se estiver muito abaixo de 30, sobrevendido. Só que aqui, né, tem uma base sólida na estatística, referências de mínima conforme balanços da empresa, né, a análise fundamentalista dos analistas. Então, é preferível utilizar percentis com referências sólidas de preço para ditar se uma ação está possivelmente sobrecomprada ou sobrevendida, beleza? E agora outro exemplo aqui com a Amazon. Temos uma referência mínima de 185 dólares. Isso eu peguei também lá do Invest Pro. Uma máxima de 241 dólares, que é o preço que os analistas estão dando para ela daqui 12 meses. E o fechamento dia 1º de agosto foi 214,75. Então são três referências para obter o percentil. Então o cálculo plotando na fórmula, né? 214,75 menos 185, que foi a mínima, a cotação atual menos a mínima, e máxima 241,74 menos a mínima. Aí, fazendo os cálculos aqui, deu 52,43%. Então, esse percentil, né, indica que a ação está relativamente descontada em relação à sua máxima recente. Então, um balanço trimestral positivo, fatores macroeconômicos favoráveis ao setor de tecnologia, ao varejo, né, que é o setor ali da Amazon, pode fazer uma corrida, né, pode gerar uma corrida compradora nessa ação, valorizando os índices S&P e Nasdaq. Então, é hora de praticar aí você para fixar esse conteúdo, né, que é um pouquinho denso. Eu recomendo aplicar as fórmulas dos quartis, desses percentis nos ativos que você mais opera, né? Pegar o pregão anterior do ativo que você opera, o intraday, pega a máxima, pega a mínima e o valor do fechamento e traça ali os quartis e percentis, as zonas de preço, plota as linhas no gráfico para ver se respeitou. Vocês vão ver que é praticamente são pontos mágicos. Para uma visão de longo prazo, você pode usar aquela técnica de 12 meses, né? Pega o dia de hoje, que você está vendo essa aula, do seu ativo, a máxima histórica, aliás, a máxima do dia, pega a mesma data de 12 meses atrás, aí tem que ver se o ativo estava mais caro ou mais barato. Se for mais caro, então você vai usar como máxima o valor dos 12 meses anteriores. Se for mais barato, você vai usar a mínima, né? Como mínima, o valor dos 12 meses anteriores. Não pode inverter a ordem, senão os cálculos vão dar, né, negativos, não vão dar certo. Beleza? E as fórmulas estão aqui embaixo, ó, a fórmula do percentil. É você pegar o preço atual, ou seja, o fechamento, ou a cotação que está rodando aí, se for o Bitcoin, menos a sua referência mínima, dividido pela máxima menos a mínima vezes 100. Aí você vai obter o valor do percentil que está agora seu ativo, de acordo com as referências que você pegar. E uma outra fórmula simples é pegar a mínima mais K vezes máxima menos a mínima dividido por 4. Como interpretar essa fórmula? Você pegar a máxima menos a mínima e dividir por 4, você está pegando 25%, né?
o equivalente a um Q1, certo? E o K, se você colocar ali, né, o 1, vai ser o Q1. Se você colocar o 2, vai estar pegando o Q2, que é o 50%. O 3, você vai estar pegando o Q3. Ele vai multiplicar aqui, né, o valor equivalente a 25% e vai multiplicar por 2, aí vai dar 50%, ou se você multiplicar por 3, vai dar 75%, que é a mesma coisa que o Q3. Nós vamos ter uma live, né, às quartas-feiras para tirar mais dúvidas, calcular níveis de preços aí nos ativos em tempo real para praticar ainda mais. Mas a gente nunca vai, a gente não vou dizer nunca, mas na maior parte das vezes nós vamos operar com automação, né, das planilhas de Excel, fazendo esses cálculos, né, porque o mercado é totalmente volátil. Você calcular na mão é inviável, capaz de você conseguir aqui valores, né, precificar quartis e o mercado já começar a formar uma nova máxima, uma nova mínima, principalmente o mercado americano. Então, para isso, nós usamos automação das planilhas de Excel que pegam dados de cotação das plataformas de trading que traçam esses pontos para a gente automaticamente, só colocar nossas ordens, beleza? Então, espero que vocês tenham compreendido essa aula, conteúdo bem denso. Assiste novamente se você ficou com dúvida. Coloca suas dúvidas no campo de questionário aqui da plataforma, que eu vou estar respondendo assim que possível. E nos vemos na aula 12. Até mais. Tchau, tchau.